Hoje, dia 7 de outubro, nós temos dois marcos que são super significativos para a geopolítica internacional. O primeiro que é o aniversário do Putin, completando aí os seus 72 anos, sendo que a Ucrânia já deu um presente de aniversário não só para ele, mas para toda a Rússia. Enquanto isso, os russos divulgam que, segundo a sua inteligência, que os britânicos e os norte-americanos estão preparando atos de sabotagem contra as usinas nucleares russas, para aumentar a possibilidade de uma intervenção. E a Rússia também, por meio de alguns diplomatas, dá entrevistas às mídias locais e garante que o Putin tinha algum tipo de chance de tentar estabelecer um acordo, mas a invasão que a Ucrânia fez em Kursk colocou tudo a perder. O objetivo do Putin, nesse momento, é destruir os ucranianos. A gente tem também, pessoal, não dá para esquecer, o trágico dia do dia 7 de outubro de 2023, quando o Hamas fez os atos terror contra Israel. Vamos analisar um pouquinho, galera, o que significa um ano desses atentados contra o governo do Benjamin Netanyahu e falar também sobre os ataques que acontecem agora, tanto do Hezbollah, Hamas e dos Houthis contra Israel, mas Israel também anunciando uma nova operação militar contra o sul do Líbano. O Banco Mundial promete uma ajuda ao país na casa de 100 milhões de dólares e a gente tem notícias importantes também sobre Yoav Gallant, que é o responsável pela defesa do país, garantindo que o Irã vai terminar como Gaza ou como Líbano, fazendo ameaças contra o país, que é a cabeça do povo, contra os tentáculos aí que ameaçam Israel. E também notícias tristes para a economia israelense, que se no começo Smotrich, responsável pelas finanças, dava conta que o impacto econômico da guerra não seria tão grande assim, os dados econômicos estão mostrando justamente o contrário. Será, pessoal, que os grupos islâmicos aí estão conseguindo seus alvos, destruindo a economia israelense? Para finalizar, falar um pouquinho também sobre o Lai Ching-te, atual presidente de Taiwan, que garante: nós não nos uniremos à China. Palavras bem preocupantes para o governo Xi Jinping. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo com EPI, pois possui CA. Possui um sistema anti-perfuro feito de material balístico que protege seus pés de pregos, vidros e outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência na sua construção, com solado colado e costurado que resiste até 300 graus. O couro no book é fácil de limpar e a bota é muito ventilada, garantindo extremo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Então clica no link que está na descrição e usa o cupom para um desconto especial para garantir já a sua bota Thunderbell. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, hoje o dia 7 de outubro é um dia bem significativo para a geopolítica internacional, tanto porque o Putin está comemorando aí o seu aniversário, 72 anos, tanto pelo trágico marco do dia 7 de outubro de 2023, quando ocorreram os atentados contra Israel. Em relação à Rússia, a gente teve hoje alguns hackers ucranianos fazendo uma espécie de presente de aniversário contra a Rússia, atingindo a principal holding estatal da mídia russa. A gente está falando, pessoal, do VGTRK, que é como se fosse uma espécie de hold, uma empresa que opera as principais estações de TV nacionais do país, que foram atacados por hackers de Kiev. Isso comprometeu rádios, televisões, enfim, mídias que fazem a comunicação oficial do governo russo. A Maria Zakharova, embora assim a gente tenha a própria Reuters ouvindo alguns militares, algumas posições de comando da Ucrânia, alegando que foi a Ucrânia que fez essas ações, a Maria Zakharova, que é uma das responsáveis pelas relações exteriores da Rússia, garante que, na verdade, isso é um ataque de todo o Ocidente, inclusive colocando que isso faz parte de uma tática de guerra híbrida. A gente já falou algumas vezes aqui no canal, Mas a guerra híbrida, ela parte da premissa, pessoal, verdadeira inclusive, Que uma guerra hoje, uma guerra moderna, ela não se dá somente no campo de batalha, ou seja, com, militares de um lado, militares do outro, mas através da propaganda, financiamento de partidos políticos, revoluções coloridas, na própria questão cultural, entende? Então, esse ataque, que é como se fosse um meio de propagação das informações russas, sendo derrubado no aniversário do Putin, é claro que também faz parte de uma guerra propagandística aí do Ocidente.
Além disso, pessoal, a gente teve também notícias relacionadas à própria Rússia. A Rússia divulgou que o MI6, para quem não sabe, o serviço secreto do Reino Unido, em conjunto com alguns outros serviços secretos espalhados pelo mundo, principalmente a CIA dos Estados Unidos, está planejando ações contra a Rússia. Segundo o Kremlin, tá? A ideia de sabotagem contra as usinas nucleares. Porque, segundo eles, os dados indicam que as inteligências do Ocidente, principalmente o MI6, treinou ucranianos para sabotar essas instalações nucleares. Não exatamente as instalações nucleares em si, mas sim o intermédio das instalações. Como assim, professor? Ao invés de você atacar diretamente as usinas, você vai lá e, por exemplo, corta as linhas de transmissão de energia para fazer com que tenha algum tipo de falta de energia, daí não esfria os reatores, coloca as usinas em risco, comprometendo toda a segurança da Rússia e de toda a região, claro. Professor, mas por que eles fariam esse tipo de ataque? Porque, de fato, galera, se você tem um risco nuclear, isso talvez e segundo a Rússia, tá? Motivaria a comunidade internacional, seria ótimo para a Ucrânia, porque motivaria a comunidade internacional a fazer com que mais militares, mais recursos forem destinados para a Ucrânia, porque o problema agora não seria só a segurança da Ucrânia, mas a própria segurança mundial. A gente teve, por exemplo, pessoal, representantes da própria Rússia colocando que, por exemplo, a usina de Zaporizhia, que é a maior usina, inclusive, do continente europeu, ela chega a ser 10 vezes maior do que Chernobyl. Em Kursk, região que foi invadida pelos ucranianos em agosto aí, passado recente, é uma usina também que não tem, claro, todo o poder de Zaporizhia, mas é uma usina nuclear importante, inclusive com posições da Rússia alegando que poderia ser uma nova Chernobyl caso algum tipo de acidente acontecesse, algum tipo de acidente, né, entre aspas. Claro, pessoal, estamos no meio de uma guerra, inclusive uma guerra híbrida. Pode ser que a Rússia esteja falando isso para falar, tá vendo? Olha como o Ocidente não liga para as vidas humanas, não liga para o que acontece no leste europeu. Porque se acontecer um acidente, entre aspas, na usina de Kursk, isso possivelmente não vai pegar nos países principais da Europa Ocidental, né? Alguns países mais fronteiriços, sim, a exemplo da Polônia, os países bálticos possivelmente sofrerão com esse nível de radiação. Mas os mais importantes, entre aspas, como o Reino Unido e Estados Unidos, não sofrerão. E isso poderia, inclusive, justificar, pela Rússia, né, algum tipo de ataque mais forte contra os ucranianos. Melhor eu atacar Kursk, ou os militares que ainda estão em Kursk da Ucrânia, antes que eles façam sabotagem e coloquem toda a Rússia em risco nuclear. Então, de novo, quem está falando a verdade? Numa guerra híbrida é muito difícil saber. Sempre falo para vocês, em uma guerra, a primeira que morre é a verdade. A Rússia também colocou, pessoal, que a própria CIA utiliza os dados de satélites, posições americanas, para atacar a infraestrutura russa, principalmente em Kursk e também em Belgorod. Ou seja, faz parte de um complô terror contra as infraestruturas russas. O que dá a entender, pessoal, é que, segundo a Rússia, os ataques vão ficar mais fortes porque eles não estão lutando contra a Ucrânia. Eles estão lutando contra a Ucrânia e toda a inteligência, até mesmo apoio militar, treinamento da OTAN também. E isso veio justamente quando a gente teve uma mídia, por exemplo, interna da Rússia, falando coisas muito parecidas com isso. Hoje, galera, essa é uma reportagem, na verdade saiu no final de semana, hoje foi reportado pela mídia brasileira, sobre algumas confissões, algumas declarações que militares de alta patente, posições altas do governo, deram para as mídias locais russas, alegando que há uma espécie de cessar-fogo. Não um cessar-fogo total, tá? Mas um cessar-fogo principalmente nas infraestruturas energéticas, inclusive nas usinas nucleares, e aos campos de petróleo, estava praticamente garantido. Inclusive tinha até data para acontecer uma possível reunião, uma intermediação entre Putin e Zelensky, entre Rússia e Ucrânia, que seria no dia 22 e dia 23, no Catar. O Catar, sempre o Catar, né? Porque, como eu sempre falo para vocês, o Catar é um país que negocia com os dois lados. Na questão do Oriente Médio, por exemplo, ao mesmo tempo que o Catar tem uma base militar americana, a maior do Oriente Médio, tem também membros do Hamas ali posicionados, entende? Então, o Catar é meio que joga dos dois lados. Aí tem muito petróleo, é muito rico, possui boas relações aí com grande parte da comunidade internacional. Só que daí, inclusive, segundo a mídia russa, tem que saber que isso é um pouco parcial, porque é a Rússia que está falando. A Rússia até estava predisposta a fazer algum tipo de acordo, porque o Zelensky também se mostrava um pouco menos arrogante, pelo menos segundo a Rússia. A gente tinha declarações, pessoal, por exemplo, como o Zelensky prometendo ou pedindo uma nova cúpula de paz. E essa nova cúpula de paz com a participação dos russos.
não como a que foi feita na Suíça, por exemplo, entende? A gente teve, por exemplo, momentos ali de troca de prisioneiros, dentre outras questões, que pareciam que iam aproximar o governo Putin e o governo Zelensky. Só que daí, segundo a Rússia, meio que assim de sopetão, né, de surpresa, a gente teve a Ucrânia fazendo a operação em Kursk, e o Putin se sentiu humilhado com isso. Tanto por ser uma traição da Ucrânia que mostrava algum tipo de aproximação, quanto porque, né, convenhamos, galera, para a própria população interna da Rússia, convenhamos que a Ucrânia está em Kursk até agora, né? Isso representa uma fragilidade. Poxa, a Rússia não é mais tão poderosa assim que a Ucrânia? Como deixou militares ucranianos penetrarem no território russo, entende? A Rússia não é uma potência nuclear, não consegue combater militares ucranianos fazendo uma frente ofensiva em Kursk, então coloca um pouco também, arrisca um pouco a credibilidade do próprio governo Putin. Então, desde então, a Rússia mudou sua posição. O Putin teria mudado sua posição. O Putin, por exemplo, pessoal, já reclamou da questão dos mísseis de longo alcance, porque está em negociação que o Storm Shadow, que o Scalp, que o HIMARS, que os Taurus da Alemanha sejam cedidos. O Putin já falou que se isso acontecer, a resposta da Rússia vai ser proporcional a quem cedeu os mísseis, ameaçando inclusive Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, por aí vai. A gente teve, pessoal, o anúncio da mudança da doutrina nuclear, isso também é questão de 2 semanas. A Rússia coloca que agora pode fazer sim um ataque nuclear, mesmo contra país que não tem armas nucleares, caso a soberania da Rússia seja colocada em xeque, principalmente se esse país for um aliado de um país que tem armas nucleares, ou seja, é um recado claro à Ucrânia, que é amigo da OTAN. Falou, por exemplo, galera, da expansão do seu exército, convocando, por exemplo, presos, anunciando também mais voluntários para lutar também na Rússia, e anunciou na semana passada uma expansão de quase 30% dos gastos militares para 2025, que possivelmente vai se prolongar para 2026. Cara, convenhamos que a Rússia, ela conseguiu avanços importantes em algumas cidades, como por exemplo Vuhledar, que era visto como um bastião da resistência ucraniana, e agora mesmo destruída está na mão dos russos. Ou seja, segundo a mídia russa, o Putin hoje não vê mais chances de negociação com a Ucrânia e tem como principal objetivo destruir o governo Zelensky. Pode ser peça de propaganda? Claro que pode, né? Estamos numa guerra, como eu falo para vocês, guerra híbrida. Mas que são palavras fortes e que assim, sair, curiosamente, não dado, olha, o Putin vai destruir o Zelensky, bem nos 72 anos do aniversário ali, né, de aniversário do Putin. Claro que não deixa de ser uma espécie de, entre aspas, coincidência na questão. A gente teve também, pessoal, notícias importantes, como eu falei, dos um ano, né, completando um ano aí, do atentado terror, tananã, que foi feito do Hamas contra Israel. Muita gente esquece, cara, que, de novo, não é justificando, até porque, né, vamos aqui partir de princípios básicos. Um atentado terror, tananã, não é justificável, beleza? Se você não gosta do Estado de Israel, reclame contra Israel, talvez até ataque os militares israelenses ou coisa que valha, né? É bem diferente de agir contra os civis, com todas as barbaridades que aconteceram no dia 7 de outubro, que eu não posso nem falar aqui no canal, porque, né, enfim, até derrubaria aqui a nossa plataforma de conversação, tá? Então isso não é nenhum tipo de justificativa. Eu estou apresentando para vocês que o grupo, o Hamas, ele chamou de Operação Tempestade Al-Aqsa, reclamando, pessoal, de todas as mazelas que o governo israelense fez ao longo de décadas contra os palestinos, tá? O Hamas, ele surge no final da década de 80, com uma espécie de dissidência um pouco mais radical, de uma OLP que naquele momento parecia se aproximar de Israel, e de fato em 93, o Acordo de Oslo, até o Yasser Arafat assina, né, um acordo ali com o Rabin, com mediação do Bill Clinton. Então, assim, é um grupo que prega a não existência do Estado de Israel. E a gente teve os anos anteriores, principalmente depois do novo governo Benjamin Netanyahu, que estava envolto em vários escândalos de corrupção, tentou aprovar uma reforma judicial, galera, muito pesada, que até afastou empresas de tecnologia do país. Era um governo Benjamin Netanyahu que estava assentado numa direita ultranacionalista, com figuras como Ben-Gvir e Smotrich, que nem reconhecem a existência do Estado palestino e falam de assentamentos, construções, colonatos ali, tanto na faixa de Gaza como também na Cisjordânia. Tivemos uma operação que aconteceu na mesquita de Al-Aqsa, durante o período, inclusive, de Ramadã, período mais sagrado ali para os islâmicos, porque Israel alegou que era o momento em que deveria ter celebrações islâmicas tal, mas que estava sendo utilizado para fazer uma espécie de reunião de grupos que queriam atentar contra Israel. Já os palestinos alegam que é mentira e que Israel só fez isso para desrespeitar o momento sagrado para os islâmicos.
De novo, numa guerra é difícil saber quem está falando a verdade, né? Mas enfim, a Operação Tempestade Al-Aqsa, ela colocou, galera, em xeque, né, como eu falei para vocês, poxa, foi uma incursão terror, taranã, que inclusive existem vários reféns israelenses que ainda estão na faixa de Gaza. E aliás, protestos acontecem contra o Benjamin Netanyahu em Israel, justamente porque alguns setores da sociedade israelense falam que ele coloca como prioridade o estabelecimento do corredor Filadélfia, o futuro da faixa de Gaza, em detrimento dos civis israelenses que ainda estão sob domínio do Hamas na faixa de Gaza. E desde então, os conflitos ficaram gigantescos. 42 mil palestinos mortos, umas centenas de soldados israelenses também que saíram feridos ou foram mortos, e assim se estabelece. Pois bem, pessoal, nesse momento, hoje, nessa data, né, de um ano aí do atentado que aconteceu, a gente teve tanto ataques que foram feitos por Israel, como também pelos grupos árabes palestinos. Por exemplo, o Hamas, hoje, disparou mísseis em Tel Aviv, inclusive, galera, disparando uma série de sirenes em Israel. Israel alega que até já destruiu o lançador de foguetes. O Hamas é um grupo muito mais frágil, né, que o Hezbollah e os seus pares, ainda mais depois do conflito, né? Então, teoricamente, já foi neutralizado e Israel, inclusive, respondeu a essas ações. A gente teve Israel, por exemplo, pessoal, colocando tanques em Jabalia, que é o maior campo de refugiados ali da faixa de Gaza, com uma operação que teve 52 mortes, porque, além de tudo, também dispararam foguetes e deram ordens de evacuação ao redor de Jabalia. E a gente teve também ataques do Hezbollah, que foram feitos contra Haifa, cidade ao norte de Israel, e também, pessoal, a uma cidade de Tibéria, que também, né, fica ali mais ou menos próximo de Israel, região da Galileia, com 135 mísseis. Além disso, os Houthis, grupo do Iêmen, também fez disparos contra Israel. A gente fala, pessoal, de mísseis que chegaram, né, ao território israelense, sendo que os Estados Unidos já tinha feito também ataques ontem contra os Houthis no Iêmen. Ou seja, foram ataques de várias frentes. O próprio Benjamin Netanyahu fala que ele está tendo que lutar contra 7 frentes diferentes. Israel, tendo todas essas ataques aí, inclusive alguns em Haifa, tá? E também a região do norte da Galileia, pegaram no território israelense, não sabe se ainda o número de mortes, tal, mas foram ataques, alguns bem-sucedidos por parte do Hezbollah. Israel também fez os seus ataques contra o Líbano. Fez ataques, pessoal, que foram feitos, tá? Contra a inteligência do Líbano em Beirute, pegando também em zona de armas. Falo isso, galera, porque munições, tiveram explosões secundárias, o que dá a entender que tinha pólvora ali, né? Ou seja, equipamentos militares. Também pegaram e fez o anúncio de mais uma operação militar, mais uma entrada, pedindo para que em algumas zonas, o norte de Israel, algumas zonas foram desocupadas para integrarem zonas militares israelenses, mas também pediu para que a população civil do Líbano abandonem as praias. O que deve dar a entender, junto com as imagens que foram compartilhadas, que as operações israelenses terrestres vão continuar. Como eu falo para vocês, muito possivelmente os objetivos de Israel, pelo menos na sua ocupação militar, deve ser ao sul do rio Litani, que é um rio utilizado pela ONU, que impedia, na resolução 1701, a presença de membros do Hezbollah, que, convenhamos, nunca foi respeitada pelo Líbano, e Israel também, galera, sempre atacou aquelas posições, então o Líbano alega que Israel também nunca respeitou essas deliberações, tá? Mas devem ser operações militares locais. Ou seja, o conflito está crescendo. E enquanto isso acontece, a gente teve o Banco Mundial demonstrando uma certa preocupação com o Líbano. E eu falo para vocês, o Líbano é um país reconhecido internacionalmente. Uma coisa é o Hezbollah, outra coisa é o Líbano. A gente já está na casa de mais de 100 mil, galera, deslocados do Líbano. Isso é muito importante para um país pequeno do ponto de vista populacional e também do ponto de vista territorial, e um país que passa por uma enorme crise econômica, também envolto em casos de corrupção, com uma hiperinflação e coisa que vale. O Banco Mundial já tinha emprestado para o Líbano na casa de 1,6 bilhões de dólares, e agora anunciou, galera, que mais 100 milhões de dólares estão à disposição. Só que lembrando que o Banco Mundial não é que ele dá o dinheiro, ele empresta o dinheiro e exige em contrapartida o que a gente chama de medidas de austeridade. O país ele tem que abrir mão da sua soberania nacional em troca, né, do recebimento aí desses recursos. Ou seja, o Líbano está enrascado, vamos colocar assim, do ponto de vista financeiro. Por incrível que pareça, o Líbano, claro, né, uma guerra, galera, ferra com qualquer país, e o Líbano, que é um país que já estava mal economicamente, vai sofrer bastante, mas os dados indicam que Israel também está sofrendo.
Se no ano passado, quando Israel lançou sua operação na faixa de Gaza, os indícios davam, né? Imagina, o Smotrich falava isso, que é o responsável pelas finanças do país. Poxa, Israel é muito resiliente, vai conseguir passar por todo esse processo, tal. Eu diria que um ano de guerra parece começar a incomodar o país. Por quê? Os dados apresentados, galera, dão conta que, por exemplo, tá? A gente teve, do ponto de vista social, a convocação dos ultra-ortodoxos. Os ultra-ortodoxos, teoricamente, na própria Constituição de Israel, eles não poderiam lutar, eles não poderiam ser reservistas, porque eles fazem parte do que chama de uma base social religiosa do Estado israelense. Eles foram convocados para o campo de batalha porque os seculares, os judeus seculares, estavam ficando, pô, como assim, eu tenho que lutar e o cara lá vai ficar só, entre aspas, estudando e ensinando a religião, a cultura para a população? Isso não é justo. Isso já mexeu com uma base ultraconservadora religiosa que apoia o Benjamin Netanyahu. Crise de credibilidade. A gente teve também, pessoal, hoje, né, os gastos militares estimam-se mais ou menos, desde o ano passado, na casa de 66 bilhões de dólares. Isso corresponde a aproximadamente 12% do PIB de Israel. Ou seja, compromete. A gente não pode esquecer que há uma ideia, pessoal, que agências internacionais, como a própria Moody's, entre outras, rebaixem a nota de Israel e, inclusive, a gente teve fechamento de empresas, próprias pessoas, por exemplo, que estão trabalhando, deveriam estar trabalhando, né, em setores como engenharia, economia, etc. Então, hoje, o pessoal no campo de batalha estão sendo convocados e é dinheiro que está sendo, entre aspas, perdido. O cara está custando recursos com armas, equipamento, treinamento e não está produzindo. Isso compromete a economia do país. Outra coisa, Israel ganha muito dinheiro com turismo. Óbvio que o setor de turismo está comprometido em Israel também, entende? Por mais que Israel fale que algumas zonas ali, né, principalmente as turísticas, estão em segurança e tal, muito possivelmente, se você tinha o sonho de conhecer Israel, não há e-mail a um país que está sendo atacado pelos Houthis, pelo Hezbollah, pelo Hamas, que você vai cumprir o seu sonho agora, entende? Então, existem vários pontos que começam a comprometer. Existe o medo que a gente tenha hoje o que a gente chama de uma nova Yom Kippur, uma nova guerra do Yom Kippur. Em Yom Kippur, em 73, a gente teve um ataque surpresa dos árabes em pleno feriado judeu. Por mais que Israel tenha vencido o conflito, a gente teve uma crise do petróleo que sucedeu, contaminando a economia global, e o preço do petróleo já vem aumentando. Claro que não é nem comparado ao que aconteceu em 73, né? Não estou comparando, por favor, tá? São coisas bem diferentes. Lá foi uma crise das piores da história do capitalismo, mas agora também vem tendo um pequeno aumento do preço do petróleo, entende? Israel saiu vitorioso da guerra, mas talvez não saiu vitorioso economicamente com o que sucedeu à guerra. Então, há preocupações em Israel. E alguns setores, inclusive, pedem para que a guerra seja finalizada logo, porque quanto mais guerra, mais compromete os gastos, mais militares, mais reservistas, mais gastos são colocados aí no campo de batalha. A gente teve, pessoal, o Yoav Galan, que é o responsável pela defesa de Israel, fazendo uma visita à base de Navantim, que inclusive foi atacada pelo Irã no passado recente. Foi uma visita simbólica, vamos colocar, porque o Yoav Galan, dentre outras palavras, ele falou sobre o Irã. O Irã falou, né, vamos lembrar aqui, que o que ele fez não foi um ataque contra Israel. Na verdade, foi uma resposta contra Israel. Porque Israel atacou primeiro os palestinos e matou o Nasrallah, que era o grande líder do Hezbollah. Já o Israel fala que, na verdade, não. Que o que aconteceu é um ataque do Irã. Porque o Nasrallah, por mais que o Hezbollah seja um aliado do Irã, não é o Irã, entende? E fora também, galera, que os ataques foram feitos contra os palestinos, não foram feitos contra os iranianos, de fato. Então, Israel fala que vai ter o ataque, o Irã fala que já foi respondido. O Irã fala que se Israel fizer um ataque, eles vão responder. E que os mísseis que eles dispararam já provam que eles conseguem pegar em todos os pontos do território israelense e já tem todos os alvos sob medida. O Galan falou, olha, Irã, se você pensa que fazer ataques, não falou Irã, nominalmente, né? Mas falou, para aqueles que pensam em fazer ataques contra o território israelense, se vocês acham que isso é uma tática de dissuasão, vejam o que aconteceu no Líbano e em Gaza. Eles também tentaram dissuadir a gente. E aí, o que aconteceu com o país? Fazendo uma ameaça, falando que o que aconteceu em Líbano e o que aconteceu em Gaza pode acontecer também contra essa cabeça do povo, que é o Irã. E, galera, convenhamos, né, que talvez eliminando o Irã, Israel acha, pelo menos alguns setores, que a guerra acaba mais rápido, já que quem financia os Houthis, o Hezbollah, o Hamas, grande parte são as forças militares iranianas. Claro que há o medo também, né?
Professor, será que isso não chamaria pessoas mais poderosas para o campo de batalha? A exemplo de China, Rússia ou do lado de Israel e Estados Unidos e transformaria numa guerra mundial? Eu penso que não. E você, galera, acha que sim? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, a gente teve também notícias importantes sobre Taiwan. O Lai Ching-te, atual presidente de Taiwan, deu uma declaração pública colocando ali que a Taiwan jamais se reunificará à China. Esse processo, inclusive, ele colocou até uns momentos históricos, né? Falando do aniversário de Taiwan, do aniversário da China. Por que ele coloca que não vai haver uma reunificação ou uma união dos dois países? Quando a gente teve a Revolução Chinesa em 1949, o primeiro... aliás, confundo aqui com o Brasil, né? Perdão. Ainda mais eu que moro em São Paulo, sabe o que significa pra gente, né? Mas o Partido Comunista Chinês, né? Não outro PC, enfim, né? Sabe o que eu tô falando? Atuava ali e venceu, entre aspas, a Revolução Chinesa. E aí, o Kuomintang, o Partido Nacionalista, foge para Taiwan, para a Ilha de Formosa, e vai fundar o que eles vão chamar de República da China. Já o Partido Comunista Chinês do Mao Tse-tung funda o que eles chamam de República Popular da China. Então, na prática, nós temos duas Chinas. Uma China do Partido Comunista Chinês e a outra China do Kuomintang, né? Ou seja, ou do Partido Ultranacionalista, hoje que é a República da China. Então, só que, claro, esse movimento não foi reconhecido pela República Popular da China, pelo governo Mao Tse-tung. Tanto que eles chamam Taiwan de a Ilha Rebelde. Eles se acham independentes, tá? Quando você pergunta hoje para a República Popular da China, poxa, é claro que Taiwan pertence à China. Eles acham que não, eles se acham independentes, mas eles pertencem. Ao longo da história, vários governos foram falando de uma unificação, ou de transformar, né, numa única China. Xi Jinping talvez seja o que fala mais forte sobre o tema, coloca como um dos seus objetivos principais enquanto presidente da China. Só que quando você pergunta para Taiwan se eles pertencem à China, você não é que eu pertenço à China, eu sou a China de verdade. Quem não é China de verdade é o Partido Comunista Chinês, aqueles golpistas que tomaram o poder e tal. Então, por isso que é tão complicado, hoje os Estados Unidos, ele reconhece, por incrível que pareça, a República Popular da China como uma única China, mas estabelece relações econômicas, relações militares com a ilha, com Taiwan. Entende? Por isso que a gente fala de uma ambiguidade estratégica. Inclusive, Taiwan, caso a China faça uma unificação forçada, ao contrário do que o Lai Ching-te fala, por exemplo, né? Isso pode trazer prejuízos gigantescos. Por quê? Entendam, a Rússia invadindo a Ucrânia. Qual que era a importância econômica da Ucrânia? Agora, convenhamos, grãos, trigo. Claro que é um país importante, maior país europeu, né, excetuando a Rússia, que é bicontinental e tal. Então é relevante, mas a Ucrânia nem fazia parte da OTAN, por exemplo. Agora, Taiwan tem o que a gente chama de escudo de silício. Os caras têm chips, semicondutores, tem um pacto de defesa com os Estados Unidos. Por isso que eu acho que a China não fará uma invasão contra Taiwan agora. Não é porque não seja do objetivo da China, mas é porque a China hoje está num momento de expansão geopolítica, convocando novos países para fazerem parte, por exemplo, dos BRICS, fazendo expansão dos seus investimentos com o Road and Belt, a nova Rota da Seda, entende? Então hoje, talvez um ataque da China contra Taiwan pudesse melar o principal objetivo dos chineses, que é a sua expansão econômica. Mas o Lai Ching-te fazendo provocações, claro que causa um certo medo, né? Eu falo isso especulando, tá? Não tenho informações privilegiadas da China nem de Taiwan. Eu acho que a China não fará uma incursão agora, porque não é do objetivo da China por enquanto. Primeiro cresce soft power, depois o hard power. Ano passado, quando o Lai Ching-te foi eleito, a China falou, eles estão escolhendo entre a paz e a guerra. O Lai Ching-te representa a guerra por tudo que ele falou durante a sua campanha. Será que isso significa, então, que eu estou errado e a China vai fazer uma incursão em Taiwan agora? Quais são suas apostas, hein, pessoal? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.